Saudações! É uma satisfação, mais um dia, mais um programa, ter você aqui para tratar sobre uma temática interessantíssima. Crimes em geral e contra a administração pública. Meu entrevistado já está no estúdio, Pedro Alencar. Fique com a gente. Saudações, é uma satisfação tê-los aqui mais uma vez, todo sábado, às 9 horas, sempre nesse mesmo horário, nessa TV. Uma satisfação ter você. Hoje, a temática que vamos tratar é uma temática interessantíssima. Vamos falar sobre crimes em geral e vamos falar sobre crimes contra a administração pública. Eu quero que você entenda, basicamente, nesse programa, tem uma visão geral de como funciona a criminalização no Brasil. Você, telespectador, você, seu João, que você entenda como é que se dá essa criminalização. Eu trouxe um cara, um amigo, um sujeito que entende demais da matéria, Pedro Alencar. Meu amigo Pedro Alencar, uma satisfação, muito obrigado por ter aceitado o convite, para a gente discutir direito em sentido amplo. Pedro, me diz uma coisa, eu queria que você falasse ao meu telespectador como é que se dá a criminalização no Brasil. Fale um pouco sobre a criminalização, claro. Use como parâmetro, talvez, o Código Penal, mas fique à vontade para nos falar, para falar para o seu João como é que se dá essa criminalização. Saudações. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Estou à disposição toda vez que precisar, professor Ted Anderson. Sou um grande fã do professor Ted Anderson e estou à disposição toda vez que Saudações precisar do professor Pedro. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Bem, a questão do Código Penal no Brasil ela é bem curiosa e bem sistemática. O direito ele não vem aleatoriamente, tem uma lógica. Nosso Código Penal, falando especificamente dele, como foi perguntado, ele é de 1940, aparentemente um pouco antigo, mas ele é organizado com uma lógica. Ele tem a parte especial e a parte geral. A parte que nós conhecemos, que nós debatemos no dia a dia, em qualquer lugar, em casa, é a parte especial, que vem os tipos penais, que a gente conhece, o homicídio, o furto, o roubo, estupro, corrupção. E mesmo essa parte especial, professor, ela é dividida em 11 títulos. E aí vem a curiosidade, se divide com organização no bem que está se tutelando, que está se protegendo. A vida, a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, aí sim. E isso tem uma diferença, inclusive, na pena. Então, é mais ou menos essa organização do código, ela é bem lógica. E curioso que o título que, por exemplo, trata dos crimes contra o patrimônio, e a gente fala do furto, a pena é bem menor do que a pena do crime já contra a administração pública. O mesmo furto, né? Seria o mesmo furto, só que a gente chama de peculato. Então, nesse caso, eu estou me apropriando do que é de todo mundo, porque é o que é público. Quando eu furto o que é particular, um notebook, a pena é crimes contra o patrimônio. Quando eu furto o notebook da Polícia Federal, da repartição que eu trabalho, já é de todo mundo, aí já é peculato. Na prefeitura que você trabalha, na prefeitura, empresa pública que você trabalha. E aí a pena já é muito maior. Pronto. Pedro, a minha ideia de te trazer aqui para a gente conversar, eu já fiz um programa, Saudações, que a temática foi crimes contra a administração pública, mas num sentido bem amplo sobre a criminalização de prefeito. Eu trouxe o nosso amigo Leonardo, que é delegado de polícia. Também trouxe o Adelmano Benigno para a gente falar sobre stalking, quer dizer, falamos então na parte especial, exatamente isso. Eu disse, por que não conversar o Pedro? Então, a ideia do programa de hoje é a gente falar um pouco, no primeiro bloco, de uma parte mais geral de criminalização e no segundo bloco a gente já entra numa discussão mais de crime contra a administração pública, principalmente para você que trabalha na prefeitura, que trabalha na Câmara de Vereadores, para você que tem essa lógica, mas também para que você entenda como se dá a criminalização no Brasil. Pedro, fica à vontade para falar um pouco mais sobre essa questão da criminalização na parte geral, e aí vamos lembrar que essa criminalização da parte geral do Código Penal, ele se expande a várias outras leis, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem outras criminalizações que vão se expandindo até lá. Fale pra gente sobre isso. Bem, em primeiro lugar é importante registrar, já que eu comecei a pincelar algo e fique bem claro, que o particular, ele comete o furto,
mesmo quando ele furta algo que é público. Tem certos crimes que é só o servidor público, o agente público que comete. Então, é o servidor público que furta algo do qual ele deveria zelar, por isso que a pena é maior. Então, em regra, mesmo você furtando algo que é público, você responde mesmo por furto e não por peculato, diferente quando você é servidor. Só que é importante que você saiba, telespectador, que o artigo 30 diz, professor Ted, que as circunstâncias pessoais, elas não interferem, elas não vão se comunicar. É isso que eu estou falando. Se eu não sou servidor e você é, em regra isso não se comunica. Se eu sou primário e cometo um crime junto com alguém que não é primário, eu respondo como primário, a pessoa responde como reincidente. Assim que funciona, as circunstâncias incomunicáveis. Pronto. Explica para nós, então. Mas tem certas situações, se eu tomo conhecimento que a pessoa é servidora pública, e aí sim, quando é elementado o crime, elas se comunicam. Se eu sei que a pessoa é servidora pública e deixa a porta da repartição aberta para que eu, que não sou servidor, passe por lá e venha pegar os objetos que lá estão, me apropriar, eu respondo junto com ele, porque isso é elementar do crime. É como uma arma. Se duas pessoas vão cometer o crime de roubo, um só está com a arma de fogo, os dois vão responder, mesmo quem não estava com arma de fogo, vai responder como se estivesse, porque essa é elementar do crime. Tentando explicar aqui que é bom que você tenha cautela, o crime não compensa. Essa discussão ela é interessante, Pedro, porque a gente consegue, a partir da tua fala, expandir a todo tipo de criminalização. Por exemplo, claro que você ainda vai falar profundamente sobre essa discussão da administração pública, o funcionário público que comete um crime, e aí com a participação daquele outro. Mas vamos então, já que a gente está nesse primeiro momento do programa, vamos falar um pouco mais sobre essa discussão do teu colega, do teu companheiro, do teu amiguinho que diz assim, Pedro, vamos ali cometer determinada infração, vamos fazer um furto. Aí ele está armado, você sabe, eu uso uma faca e você, não, eu vou só acompanhá-lo, Como é que se dá essa criminalização, a imputação? Quer dizer, eu sou inocente, eu estou indo junto ali, porque eu sou teu amigo, passeando contigo. Explica pra gente como se dá assim. Nesse caso não. Nesse caso você não vai ser inocente, você é um coautor do crime, isso aí a gente chama de coautor, é mais de um autor, existe o autor e o coautor, os coautores. Você participando do furto ou do roubo, já que está com a arma, você pode empreender ali a violência, nesse caso você responde nas mesmas situações de quem adentrou o estabelecimento para cometer o crime, você dirigindo o carro, por exemplo. Então é interessante que você tenha consciência disso, que a sua participação ela vai ser medida dependendo não só de onde você participou, mas se tiver circunstâncias elementares, você responde igual que cometeu o ato adentrando no estabelecimento, mesmo você estando só no veículo. Assim funciona também na administração pública, como eu já deixei a ressalva aqui, mesmo você não sendo servidor, você pode responder junto com o servidor público por crimes que já estão ali no título dos crimes contra a administração pública. Essa discussão, ela é absolutamente interessante, e aí eu queria entrar, então, nessa nossa parte inicial do programa, para a gente falar sobre a ideia, porque quando eu percebo, e a gente percebe que o telespectador, a população em geral, sempre anseia por mais criminalização. Porque eu trago a ideia da criminalização para a gente discutir, para você entender, não faça essa conduta, preste atenção, principalmente como forma de alerta e educação. Nosso programa é um programa que tem essa função de informação e educação. E eu queria que você explicasse, então, para o nosso telespectador, para o seu João, para a dona Maria, para o seu Antônio, aquelas pessoas que estão em casa, que quando ele se direciona ao legislador, ao vereador, ao deputado federal, ao deputado estadual, claro, nesse caso estamos a falar de crime, estamos a falar especificamente sobre o deputado federal, né? O senador, que é ele que vai trabalhar essa parte de criminalização nos termos da Constituição. Mas fala pra gente, Pedro, será se esse excesso de criminalização, porque a impressão que eu tenho é que a população anseia sempre por mais crime, por mais punição. Então, tá bom quando tem mais punição, quando a coisa tá mais rígida. Fala pra gente sobre isso, essa perspectiva exatamente vai
vir de um cara que conhece a legislação criminal, que vive isso há muitos anos. O Pedro é professor de Direito Penal, é especialista em Direito Penal, é advogado, então é um sujeito que conhece profundamente, foi presidente, vice-presidente da OAB Maranhão e era o cara que defendia as prerrogativas. Então explica pra gente sobre o ponto de vista daquele cara que está do outro lado da matéria, que conhece a criminalização por dentro. Fale pra gente sobre essa questão da população com relação à criminalização. Bem, professor, uma questão muito curiosa essa indagada. Eu estudo direito há 20 anos e não dou conta de saber tudo que tem aí, tanto tipo penal, tanto crime, cada vez mais criação de novos crimes, como se isso combatesse a criminalidade, e é um grande equívoco. Isso aí eu posso lhe dizer com toda certeza que é um grande equívoco. Nós precisamos de políticas públicas muito mais amplas. E o direito é uma ciência bem ampla, ela estuda a vitimologia, o direito estuda a vítima. Tem pessoas que têm a predisposição de ser vítima. Então, é muito melhor, professor, a gente trabalhar com o que nós já temos, desenvolver, conscientizar, trabalhar com a questão cultural, do que achar que criação de leis e mais leis vem combater o crime. Não vem. Às vezes o crime passa a ser qualificado, já existe um crime, aí se cria um aumento de pena, isso não altera em nada, a criminalidade continua. Então a gente percebe que, em regra, há um grande equívoco da população por esse anseio de mais crime, quando na realidade isso é um grande equívoco. Eu gostaria então de pedir que você continue com a gente. É rapidinho, vamos fazer um intervalo bem breve e já voltaremos a discutir a criminalização, os crimes contra a administração pública e ouvir um pouco mais das preciosas indagações e ensinamentos do nosso grande doutor Pedro Alencar. É rapidinho. Saudações. Estamos de volta, retornando essa temática. Rapidão, não vou nem perder tempo, porque tem muita coisa a gente para tratar e ouvir o Pedro falar. Pedro, fale para a gente agora, especificamente, sobre crimes contra a administração pública. Dê um panorama, traga para nós um panorama bem didático, educativo, para que o nosso telespectador entenda como se dá e por que essa diferença. Por que crime comum, crime contra a administração pública, crime disso, por que essa distinção? Explique para a gente. Bem, eu acho que é interessante, professor, a gente, em primeiro lugar, explicar como o Estado é grande. Em primeiro lugar, a gente sabe que existe a prefeitura, que na realidade é o município, existe o Estado, existe a União, que é o governo federal. A gente chama de administração direta, mas também existe a administração indireta, ela também é gigantesca. A gente tem, por exemplo, os bancos públicos, Caixa Econômica Federal, a Petrobras, é uma empresa pública, a gente tem as autarquias, a INSS, Detran, o INCRA, o IBAMA, tudo isso faz parte da administração do ponto de vista penal. Então é importante a gente compreender que a estrutura da administração é bem grande, para que a gente possa saber que amanhã eu posso estar respondendo o processo sem ter noção de que eu estava participando de um crime contra a administração. Em regra, repito, o particular não responde, mas o artigo 30 pode levar ele a responder junto com o servidor, se eu tenho conhecimento dessa condição. Além disso, é interessante que o telespectador saiba que o termo servidor público para o Código Penal é muito amplo. Até você, estagiário de um órgão público, que você está ali temporariamente ou sem remuneração, você, ao cometer um ilícito, vai responder como servidor público. Então, perceba aí a gravidade de o Estado ser grande e de o conceito de servidor público ser amplo. Inclusive, o Código Penal não deixou brecha para quem trabalha no terceiro setor, que a gente chama de ONGs, no Sistema S, SESI, SENAC. Todos esses, eles não são servidores públicos, quem trabalha numa ONG, mas eles são equiparados ao servidor público. Então, todos eles respondem como se fossem servidores públicos. Então, aí a primeira ressalva para a gente compreender a gravidade de se cometer ilícito para o que é público. O primeiro ponto é esse. E para deixar mais claro também, professor, muita gente fala em improbidade administrativa.
O particular também responde por improbidade, mas improbidade é matéria civil. Você não vai ter sua liberdade cerceada, limitada, quando responde uma ação de improbidade civil, de improbidade administrativa, porque a natureza dela é civil. Para quem trouxe um prejuízo ao patrimônio público, tenha seus bens bloqueados para recuperar o que foi trazido ao prejuízo público. Mas essa discussão, Pedro, que tu nos trouxe agora, ela é interessante, mas você tenha muito cuidado, porque, no geral, quando você está respondendo por uma improbidade administrativa, é possível que também, concorrentemente, você responda por um crime. Nessa mesma seara. Então, você comete uma determinada infração, um determinado desvio público, seja sendo servidor público ou em participação a algum servidor público, que é aí que você nos trouxe o artigo 30, você tem que entender, porque às vezes, Pedro, então a gente deixa o sujeito com, então não vou ser preso, estou à vontade. Não está à vontade, não. Você pode ter uma criminalização muito mais gravosa, porque você tem uma criminalização administrativa civil e você tem também uma administração, uma imputação criminal. Mas fique à vontade, fale mais especificamente, Pedro, para a gente, sobre essa discussão da administração pública propriamente dita. Eu sou fã do professor Ted Anderson, porque ele não deixa a gente dar nenhum deslize. Ele é muito inteligente, eu sempre que preciso faço ligação para tirar minhas dúvidas, sou um grande fã. E, professor, realmente a gente tem que deixar essa ressalva para o telespectador. Um ato seu, ele traz ou pode trazer repercussão de várias naturezas no direito público. E foi boa essa ressalva, porque quando você comete um ato, ele pode trazer repercussão penal, administrativa, ambiental, civil. Então, um servidor público que comete um crime ou um agente político, ele pode responder civilmente uma ação de improbidade, criminalmente por peculato, por corrupção passiva, ele pode responder se for um crime ambiental, mais ainda a questão ambiental, que é uma natureza mais específica, e responder, se ele for um servidor público, por exemplo, estável, ele responder um processo administrativo disciplinar, onde a própria administração vai instaurar o processo, dá ampla defesa do contraditório, mas pode chegar a puni-lo com demissão, que esse é o termo correto, é demissão. Então, é uma pena administrativa. Então, um ato, ele pode trazer repercussão em várias áreas do direito. Essa discussão é interessante porque a gente tem, Pedro, no Maranhão, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro, principalmente diante das prefeituras, das menores prefeituras, aquelas campanhas eleitorais, e aí determinadas pessoas que às vezes ajudam na campanha, etc., são contratados pela administração pública. Então, ali, provisoriamente, passando aquela chuva de mandato, né? No mandato. Então, essas pessoas têm que tomar muito cuidado, porque muitos são comissionados. Daí eu queria que você falasse exatamente dessas pessoas, desses comissionados, que estão ali, na verdade é o cidadão comum que ajudou determinado prefeito e como ele assumiu a prefeitura, aí ele contrata para lhe ajudar, você está prestando serviço, a discussão não é essa, você está prestando serviço. Agora, quanto à criminalização, porque você às vezes se sente não pertencendo àquilo, diz, não, eu estou aqui só por enquanto, então eu posso, essas condutas assim, o favorzinho, aquelas condutas que parecem muito simples, que não são, que aí se enquadra nas figuras típicas, peculato, concussão e etc. Fica à vontade, fala para a gente um pouco sobre isso. Bom, perfeito. É interessante primeiro que você compreenda que todo cargo público ou função pública, ela é criada por lei. Então, a gente tem, como o professor Ted aqui bem explicou, que existem os cargos em comissão, essa que o prefeito, o governador, o presidente da República vem nomear sem qualquer critério, ele escolhe e vem nomear. Isso aí é legal, existe a previsão. Outra situação são contratos, muito comum nas prefeituras, contratos ilegais. Eles são ilegais no sentido trabalhista mesmo. O contrato ali, contrato de gaveta, acaba até gerando demanda posterior contra o município. Isso aí é muito comum. Todos esses respondem como se servidor fosse. Relembrando, mesmo quem está transitoriamente, mesmo quem está sem remuneração, prova disso é que tivemos uma alteração mais ou menos recente no Código Penal, que ampliou até para o terceiro setor, para o Sistema S, para a ONG. Quer dizer, você pode criar uma ONG, mas você vai receber incentivo público, você vai apresentar um projeto, vai receber dinheiro público para algum projeto voltado para a finalidade da sua ONG, você pode responder como servidor público também. Então, é muito amplo o conceito, desde o contrato de gaveta, que é ilegal, que os prefeitos gostam muito, para acariciar o seu eleitor, ao cargo em comissão, que é aquele que está ali só naquele momento e é de confiança do prefeito.
qualquer favor desse, se for para atender seu interesse pessoal ou de outrem, você responde como servidor público e nas penas do título do Código Penal que cuida do que é público, que são os crimes contra a fazenda pública, e aí as penas são muito maiores. É bom que tenha muita cautela. Excelente. Essa discussão, e eu quis trazer o Pedro nesse programa de hoje para a gente discutir de uma maneira bem geral, para você entender essa criminalização, como se dá as imputações penais. Pedro, eu queria conversar contigo ainda mais, agora, numa discussão muito mais ampla, de fato, para falar sobre... Eu tenho uma coisa que me incomoda muito, que é quando a gente vai escolher o nosso representante, principalmente o legislador, que é o sujeito que está lá, o legislador federal, que é o sujeito que está lá editando e formatando as leis. Quer dizer, a gente tem sempre uma confusão no sentido de achar que aquele cara legal, aquele cara que faz um monte de ação social bacana, é o melhor para te representar. Só que, por exemplo, eu vou fazer uma observação, eu sei que vou até ser criticado com relação a isso, mas assim, eu preciso fazer essa observação para me sentir mais à vontade. É muito complicado a gente votar num sujeito que não tem nenhum tipo de formação para fazer essa contribuição. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo bem longe para receber uma crítica menor. Tiririca. Pô, o sujeito votar no Tiririca é uma observação, tudo bem, há quem defenda. Mas qual a formação tem o Tiririca para analisar friamente? Tudo bem, ele pode contratar pessoas que vão ali formar, mas aí o sujeito é legislador federal, ele é deputado federal e vai fazer lei, porque tem-se uma ideia, Pedro, que é fazendo lei, fazendo criminalização, fazendo imputação, e a gente não consegue controlar, dar vazão a esse tipo. E aí eu queria que tu se manifestasse, porque a minha ideia é que, por exemplo, o legislativo deveria ter, no mínimo, uma formação em direito. No mínimo. Como a gente já tem tanta gente formada em direito aí, eu acho que dá para tirar um bocado e botar para o legislativo para contribuir. Fala um pouco, eu não sei se esse é o teu anseio, mas é um anseio que eu tenho. Fique à vontade. Em relação ao Tiririca, é curioso, porque teoricamente seria legítimo ele ser eleito, e foi, sim, mas é para que ele pudesse defender o interesse do que ele conhece, que são palhaços, circos, esse lado. Mas o eleitor dele, em regra, não é o eleitor de protesto. Então acaba que começa a desvirtuar de quem coloca ele lá. Eis a questão. E também é curioso, professor, é bom que o telespectador compreenda, isso foi bom, essa apoderação, para ter o mínimo de conhecimento. Tudo que é público tem um princípio da legalidade. Então, um gasto público ele é precedido no ano anterior, de uma lei que é aprovada, de um orçamento que é aprovado, as verbas de onde é originária, para onde ela vai, tudo é meio que amarrado. Claro que não é tudo. Existe dinheiro que o gestor pode ter a discricionariedade. Não, isso aqui eu vou asfaltar, não, isso aqui eu vou reformar a prefeitura. Mas, em regra, o dinheiro tem sua destinação. Inclusive, tem um crime tipificado na parte que nós estamos trabalhando, crime contra a administração pública, que o gestor que pode ordenar a despesa, ele acaba respondendo por ter um valor à disposição para determinada finalidade e usar para outra. Claro que nesse caso ele não atuou em benefício próprio, a princípio não, ele não desviou o dinheiro para ele, mas ele cometeu um ilícito e a pena é bem menor, mas existe o tipo penal também para esse administrador. Então é importante você, que é ordenador de despesa, compreenda, sempre procure ter cautela qual a destinação do dinheiro que você recebeu. Pedro, tu tem uma outra discussão que também sempre me incomoda, eu que faço acompanhamento, já fiz várias campanhas, eu advogo na área de direito constitucional, direito penal e direito eleitoral, e a gente percebe o seguinte, que todo final de mandato, hoje em dia tem essa criminalização, todo final de mandato, o sujeito vai lá e tira os empréstimos doidos, assim, absurdos, de um valor muito grande. Hoje em dia há uma restrição dos últimos 6 meses, tu não pode mais tirar esses empréstimos. Mas é inexplicável que todo prefeito, não sei se tu já percebeu isso, todo prefeito, todo gestor público, de uma maneira geral, presidente da República, governador, todos eles, se queixam da seguinte questão. Quando dá virada do mandato, quando assume no dia 1º, aí diz assim, pô, eu tenho um prejuízo de não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões, a depender do tamanho da estrutura. Então, assim, sempre fica por isso mesmo. A gente não há imputação. O sujeito não pagou salário, o sujeito não pagou aquilo outro, estou com uma folha de pagamento atrasada há tantos meses. Quer dizer, a gente precisa se preocupar com essa lógica. E, assim, é necessário que a gente comece a perceber, tipo assim, quase que um Serasa, assim, essa coisa do Serasa, não tem isso, que tu fica devendo, pô, tu deve loja fulano de tal. O sujeito, o seu João, vai lá na loja
sei lá, Magazine Luiza, estou dando apenas um exemplo, e aí ele deve lá R$100, Pedro. O sujeito vai passar 5 anos com aquele troço ali, ó, no nome no Serasa, com aquela mancha, aquela pecha. Aí vai no banco, tem uma pecha. Aí o prefeito, o governador, o presidente da República vai deixar um prejuízo de bilhões e fica por isso mesmo, cara. E não acontece coisa alguma. Fala pra gente um pouco sobre isso. Se a gente for falar desses agentes públicos, a gente passa aqui o sábado inteiro. Ainda tem um minutinho para falar. Ainda tem? Ainda tem. Não, eu sou otimista em relação ao meu país, porque eu sei que é uma república muito recente. O país é uma república muito jovem e nós temos que nos conscientizar que nós fazemos parte disso. A gente costuma muito falar, apontar, mas na hora de defender o nosso político, a gente coloca ele debaixo do braço e justifica qualquer ato como se filho nosso ele fosse. Perfeito. E não é. Então, a primeira ponderação que eu falo é menos paixão com o administrador do qual você defende e menos ódio com o que você não defende. Perfeito. Porque na hora que você defende todo e qualquer braço pesado do Estado em face de quem você não gosta, você abre caminho para amanhã você, seu filho, responder um processo. E nós moramos num Estado democrático de direito, onde o Estado ele é repartido em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e tem quem investiga, tem quem denuncia, tem quem julga. Para que tudo isso? Não é muito complexo? Não. É para diminuir o peso do Estado numa só pessoa contra o cidadão. Então, nós não queremos concentração de poder. Perfeito. Eu sou muito otimista em relação ao nosso país. Pedro Alencar me fez lembrar agora de Sócrates, que a virtude sempre está no meio. A virtude é a coisa da virtude, quer dizer, não é nem muito para um lado, nem muito para o outro. Para mim, a virtude, vamos lembrar de Sócrates, a virtude está no meio, e aí falando exatamente dessa discussão do início lá da República, da democracia. Mas foi um prazer a sua presença aqui, eu quero lhe deixar aí uns 30 segundos para você falar à vontade, fala o público, traga pensamentos positivos para a gente, fala coisas boas, e é um prazer ter tido você aqui nesse dia. Eu estou à disposição, professor, eu que agradeço. Toda vez que precisar, eu estou à disposição. Qualquer tema aqui, adorei demais conversar com você e só peço otimismo para o nosso país. E repito, menos paixão pelo administrador que você gosta e menos ódio em face do administrador que você não gosta. E vamos ter paciência com o nosso país, que a polícia tem feito seu trabalho, o Ministério Público tem feito seu trabalho, o Judiciário tem feito seu trabalho, os advogados, do qual eu também me incluo e sou um grande defensor da advocacia. Mas o cidadão tem que ter consciência do seu trabalho de fiscalizador. Perfeito. Pedro Alencar, foi uma satisfação, um prazer tê-lo aqui neste dia, e eu quero lhe chamar para a gente fazer um último bloco rapidinho, apenas uma pergunta, aquela pergunta que você nos mandou, para a gente rapidinho esclarecer. Saudações, é rapidão, não sai daí. Saudações, estamos agora naquele momento íntimo, só eu e você. Manda pergunta na tela. O que você acha do aumento de pena de 30 para 40 anos? Minha gente, no meio do programa a gente até discutiu, eu e o Pedro, nós falamos um pouco sobre isso, eu acho absolutamente desnecessário. O Poder Legislativo, na minha particularidade, poderia paralisar um pouco suas atividades de legislar, de fazer lei, de fazer criminalização, porque há tanta legislação no Brasil que é impossível que se administre essa quantidade de legislação. Eu acho que o Poder Legislativo devia se preocupar agora em fiscalizar o Poder Executivo, observar essas demandas. Então, é dessa forma que eu respondo essa pergunta. E, mais uma vez, eu gostaria de lhe agradecer por estar aqui comigo até agora, por essa participação. Não esqueça, fale com a gente, nos procure no Instagram, Programa Saudações. No YouTube também, todos os programas, Programa Saudação com Ted Anderson. Por hoje, eu dou por encerrado. Obrigado pela participação, tudo justo, e fiquem com Deus e saudações.